Bom, agora a gente vai explicar um pouquinho como que é o processo de embarque. Antes de começar a preparar os produtos, as proformas, eu puxo o relatório no sistema, que é esse relatório de PIs ainda não embarcadas. É baseado nesse relatório que eu sei que a proforma completou e eu posso começar a trabalhar nela. Esse relatório ele dá todas as informações que inicialmente eu preciso, que aqui eu tenho o número da proforma, eu tenho o número da PO, eu tenho a data que a proforma foi programada para embarcar, eu tenho a marca, tenho o part number, tenho o valor da proforma, tenho a descrição, a quantidade de itens de cada item, e eu tenho aqui onde mostra a temperatura. Eu tenho, por exemplo, a gente vai pegar a proforma para embarcar 93842, que nessa proforma eu tenho itens freezer, refrigerado e ambiente. Esse campo aqui para mim é muito importante, porque como você pode ver aqui nessa outra proforma, aqui eu consigo visualizar quando o item ele é perigoso. Então, baseado nisso, eu consigo detectar a necessidade de chamar o DG Specialist para que ele possa verificar a necessidade da gente fazer uma declaração ou se tem alguma coisa especial que tem que fazer nesse item antes do embarque. E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para preparar a proforma. Agora a gente vai entrar no módulo no sistema, aqui no Ship PI. Aqui eu tenho uma abinha no qual eu acesso o estoque de proforma. Eu clico nela, o sistema vai pensar um pouquinho. Assim que abrir a tela de itens que eu tenho em estoque, eu vou colocar o número da proforma no qual eu vou trabalhar, que nesse caso vai ser a 93842, para filtrar os itens. Agora a gente vai filtrar. Bom, proforma 93842, filtro. Bom, aqui para mim aparece 5 itens, então batendo o olho aqui na proforma, eu olho o meu relatório. Se no meu relatório constar os 5 itens, tá certinho. Então eu seleciono os itens da proforma, dou OK. Essa aqui é uma mensagem que sai informando qual é o embarcador que o pessoal alimentou lá no sistema lá no Brasil. E aqui são os itens. Daí agora eu salvo o pré-ship. E daí salvando o pré-ship eu entro no pré-ship novamente. E daí eu vou lá nas prateleiras e na geladeira separar os itens. Agora a gente vai mostrar fisicamente como o Bruno faz a seleção da mercadoria para preparar para o embarque. E eu vou mostrar a dificuldade que a gente tem de encontrar os itens, porque o volume refrigerado só tem a etiqueta da proforma. Mostra uma, por favor, Bruno. Só tem a proforma e a informação refrigerado. No SAP a gente quer ter o refrigerado traço o número do volume sequencial, igual a gente tem para as caixas, para ficar fácil identificar, porque hoje ele não sabe se todos os materiais refrigerados estão num saquinho, ou em 3 saquinhos, ou 2 saquinhos. Ele não tem essa referência, ele está tendo que procurar somente pelo número da proforma. Aqui o Bruno já localizou os itens refrigerados e a gente vai para a geladeira freezer encontrar o outro volume, que é o único volume freezer. Aí o Bruno já localizou o item freezer e falta mais um volume, temperatura ambiente. Então, o que ele faz? Ele vai procurar o número da proforma por fora das caixas. Já encontrou, né, Bruno? Deixa eu ver. A 93842 CX1 é o único volume, fisicamente todos encontrados. Nesse momento, nós vamos fazer a conferência da mercadoria com o relatório que o Bruno tem, confirmando part number, quantidade, temperatura, os detalhes que ele tem lá no relatório. Após essa conferência, ele vai vir agora no sistema e vai, com a leitora, confirmar os itens. Certo, Bruno? Me corrige se eu estou errado. Tá certo. Alguns campos a gente faz obrigatório, que nem nesse, por exemplo, se eu não preencho o campo net weight
campo volume, o sistema não me deixa prosseguir com o escaneamento. Mas o peso líquido já é um cálculo automático. Ele escreveu errado aí, será? Essa alerta. Bom, de qualquer forma, ele tem que preencher quantos volumes essa carga vai ter, né? Já que olhando pelo relatório a gente sabe que é um cooler de refrigerado, outro cooler de material freezer e um volume ambiente. Então aqui ele está preenchendo, tá? Um volume ambiente, um dry ice, um refrigerado. Ele vai preencher o peso bruto somente no final, quando já tiver a pedra de gelo, que isso é já na hora de fechar, realmente lacrar a carga para entregar no aeroporto. E aqui em relação ao peso líquido, ele não preencheu, ele estava 0, porque a soma dos pesos, como são itens muito pequenos, não deu nem 1 grama. Okay. Então seria menos, então eu pelo menos coloco uma que é para o sistema aceitar. E ok, daí eu venho aqui confirmar shipment. Embarcador. Escaneio os itens. Agora ele vai com a leitora encontrar os itens no sistema, confirmar, né? Uma coisa que seria bom, que nem por exemplo aqui no caso da etiqueta, nem sempre a leitora consegue reconhecer o código de barra, porque às vezes, por exemplo, aqui ó, no finalzinho sai cortado, é alguma coisa de configuração. Então aqui sempre na parte de baixo da etiqueta vem o número que eu posso manualmente escanear o item. Então daí eu venho aqui então e digito. Ele entra no campo ali do código do barcode, ele entra com o número digitando, porque a leitora não funcionou. Então agora acabou o escaneamento dos itens e o Bruno vai embalar em plástico bolha os produtos por segurança, porque às vezes a pedra de gelo pode quebrar os itens no transporte, então ele embala dessa forma. Na verdade ele passa depois mais plástico bolha. Ele passa uma camada agora e depois ele preenche com mais. Temos impressas a invoice e o packing list. E o que a gente quer demonstrar aqui é o país de aquisição dos produtos, estão listados aqui. Um dos produtos feito na Inglaterra, 2 feitos em Israel. A Receita Federal no Brasil quer ver listado nas invoices o país, o endereço do país de fabricação. Que nesse caso eles vão querer ver o país de fabricação na Inglaterra e em Israel. E a gente não tem. O que o sistema hoje, o SIG, faz? Ele pega fabricante do produto, o brand na verdade, e pega o endereço que está lá no sistema, lá no Business Partner, que seria no SAP. Então aqui só pegou o endereço nos Estados Unidos e essa outra empresa também só nos Estados Unidos. O que a gente vai precisar no SAP é ter esse banco de dados de endereço dessa marca, desse brand aí, desse fabricante. Então a gente vai precisar ter vários endereços lá. Por exemplo, Sigma deve ter inúmeras fontes de fabricação no mundo inteiro. Então a gente tem que ter bastante espaço para colocar lá endereços e depois aqui automaticamente, sendo que o recebedor preenche fabricação em Israel e automaticamente sai na invoice o endereço da Sigma em Israel. A outra coisa que a gente queria mencionar é que aqui no Packing List sai esse campo box, que como que a gente tinha alocado os produtos originalmente. Por exemplo, esse item é refrigerado, esse outro estava na caixa na CX1, esse outro estava no freezer, e assim por diante. O que o Bruno me comentou? Ele me comentou que, por exemplo, pode ser que esses produtos
um exemplo, eles foram todos recebidos no ambiente e em momentos diferentes. Então, esse está na caixa 1, esse na 2, 3, 4 e 5. 5 volumes. Só que na hora de embarcar, o Bruno viu que estava sobrando espaço lá nas caixas e todos poderiam ser acondicionados numa caixa só. Ou em 2 caixas, não importa. O que eu quero dizer com isso é que na hora do embarque a gente quer poder editar esses campos. Ou seja, pegar e dizer, esse está na CX1, todos estão na CX1. E editar esse campo aqui. Eu já pensei em talvez eliminar esse campo que não sai no packing list, mas a Milena, para o embarque da Enterprise Brasil, ela quer ver onde está determinado produto, para facilitar no caso de investigação na Receita Federal, que o fiscal questione um produto especificamente, ela sabe que ela não precisa abrir o embarque inteiro de, às vezes, quantos itens? 50 itens, sei lá? 100, 200. 100, 200 itens e procurar lá em N volumes que estejam dentro da carga. Então ela quer saber, ok, o fiscal está me questionando esse produto está na caixa 3. E ela vai lá e manda o nosso agente aduaneiro abrir a caixa somente a 3, enquanto o produto lá dentro. E também alguns clientes que falam, o produto tal não chegou. Aí a gente fala, não, veja no volume CX3 que lá deveria ter o item tal, tal e tal. Verifica novamente. Muitas vezes a gente consegue solucionar problemas dessa forma. E eu queria aproveitar e ressaltar uma coisa, é importante eu poder, bom, pelo que eu já fui informado, é possível fazer isso, mas quando eu gero uma invoice no sistema, eu colocar ela em Word, que é para que eu possa adicionar informações, porque às vezes quando eu envio a documentação para aprovação, o cliente solicita, na invoice não está dizendo quanto tempo de garantia vocês estão oferecendo no equipamento, então necessito que você adicione essa informação, ou adiciona que você vai ter que entregar no almoxarifado 2 quando chegar aqui a carga. Então sempre são detalhes que às vezes eu preciso editar em Word. Ficar editando o invoice. Esses são os volumes que estão saindo nessa carga. O cooler refrigerado, um cooler freezer e uma caixinha temperatura ambiente. O Bruno já tirou as medidas e já pesou essas caixas. E agora vamos entrar com essas informações aqui num módulo que eu não saberia dizer como que seria no SAP, se a gente vai ter como adaptar. Ele vai entrar com o peso, dimensões e temperatura de cada volume. E salvando essas informações vai imprimir as etiquetas, correto? Que ele vai colar em cada volume. E também essas informações vão alimentar o documento que se chama Delivery Receipt, que é o documento de entrega que o embarcador assina que recebeu a mercadoria e acaba a nossa responsabilidade até o embarcador. Agora imprimindo a etiqueta, a gente teve no final 3 volumes, um ambiente, um refrigerado e um freezer. Tá saindo aqui contar as etiquetas. Na etiqueta a informação básica mostra o nome do cliente, número da PI, número da PO, quantidade de volumes. A PO do cliente, PO do cliente. Referência do cliente. O número de volumes, 1 de 3, depois 2 de 3, 3 de 3. E a temperatura. E a temperatura de cada um deles. Vamos imprimir o Delivery Receipt. Que aqui o Delivery Receipt basicamente nos mostra número de invoice, número de proforma, isso tudo número do pré-ship, freight forward. A única coisa que tu digitou foi os pesos e dimensões. Exatamente, certo? Aqui no final ele mostra a quantidade de peças, peso total da carga. E o peso, o volume cubado e o peso está totalizado. Existem fórmulas aqui que calculam isso, não é o Bruno que entra. Isso, e eu utilizo esse documento que é para na hora que o pessoal, ou eu mando entregar a carga, ou na hora que o pessoal vem retirar, eu peço para eles assinarem só como confirmação de que foi entregue ou recebida.